Olá, professor Pagliares. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do momento que estiver assistindo. Estamos aqui para apresentar o trabalho final da disciplina de Programação Orientada a Objetos, que é a tradução do projeto que fomos desenvolvendo ao longo do semestre e traduzindo ele para a linguagem de JavaScript. No nosso grupo, nós temos eu, Luca Ferro, Augusto Vieira, Guilherme Henrique, Gustavo Fernandes, Rian Rodrigues e Vinícius Eduardo. Bom, para dar uma breve introdução sobre o conceito do trabalho, é, é importante ressaltar um pouco sobre o que é a programação orientada a objetos, que foi criado como uma alternativa a características da programação estruturada, né? O intuito da criação da programação orientada a objetos foi de aproximar o manuseio das estruturas de um programa ao manuseio de coisas do mundo real, que daí a gente tem o conceito de objetos, né? Como uma coisa mais genérica que pode representar algo mais tangível, né? E esse conceito de programação orientada a objetos ele pode ser baseado em dois conceitos mais importantes, que são os conceitos de classes e de objetos. E assim nós fomos desenvolvendo os nossos conhecimentos ao longo do semestre da linguagem Java, que é uma linguagem puramente orientada a objetos, assim como C Sharp ou Python, por exemplo. Porém, com a introdução de JavaScript, que é uma linguagem próxima à Java, nós temos uma certa dificuldade de dizer se ela é ou não uma programação orientada a objetos. É uma coisa que varia um pouco da interpretação de cada um. Por que eu digo isso? Pois em JavaScript nós não contamos com a presença de classes, o que, como eu disse anteriormente, é um dos pontos mais importantes da programação orientada a objetos, que são substituídos pelos construtores, que inicializarão as informações dos objetos, e que também atuam como containers, né, que são como containers para as variáveis de classes e métodos. E nisso sempre tem uma discussão se é uma linguagem ou não orientada a objetos, mas isso é uma coisa que depende muito da interpretação de cada um. Bom, agora a gente vai passar um pouquinho para a explicação do código e do desenvolvimento, de como foi criado e os testes do próprio código em si. Bom, aqui temos as principais classes do nosso programa, que é banco, cliente e conta. A gente começa pela implementação da classe banco, onde temos os métodos que a gente adiciona, identifica e consegue manipular os índices do cliente do banco e contar todos os detalhes desse cliente, né? Aqui nós temos o get instance, que funciona como o singleton. Substitui a chamada getBanco do Java, né? Retornando o único objeto construído no código. Aí agora na classe cliente, a gente tem o construtor com as informações como nome e sobrenome e seus métodos próprios. Também temos o método para saber qual é o índice da conta no vetor, quantas contas existem no sistema e até mesmo adicionar uma nova conta. Agora na classe conta. Aqui a gente tem o construtor com saldo e tipo de conta, que é uma string que diz pra gente se a conta é corrente ou poupança. Esses métodos retornam se a conta é poupança ou corrente. Também tem os métodos para depositar e sacar, e também o tratamento de exceções, como o déficit e também a utilização do cheque especial. Agora na classe conta corrente, ela contém a classe conta por polimorfismo e a utilização do construtor é chamando o construtor com super, né? Ele chama o construtor da classe conta e só que ainda com adicionando informação de cheque especial, que é uma coisa só da classe conta corrente. Também tem os métodos de sacar, que também é tratado com exceções, caso seja preciso a utilização do cheque especial. E os métodos gets e sets do cheque especial também estão presentes nessa classe. Agora, na conta poupança, é um pouco mais simples. Ainda por herança tem a da classe conta. Utilizamos a chamada do super para conta, né? Para usarmos o construtor da classe conta.
Porém, aqui a gente tem informação da taxa de rendimento, que é exclusivo da conta poupança aqui. Então, a minha parte aqui é do teste banco. Eu vou falar aqui que a gente usou, nesse caso, um tipo similar ao import no Java, que a gente usou const ali, da linha 1 a 6 ali nesse teste banco. A gente usou para importar essas outras classes que está no programa da gente, nosso, no caso, para a gente usar as variáveis dela nessa classe. Na linha 8 e 9 ali, a gente está criando duas variáveis, banco e cliente. Na linha 10, a gente está usando um get instance para pegar o singleton do banco, tipo, o único banco que a gente tem nesse código, a gente vai estar puxando ele para cá. E na linha 11, a gente vai pegar o relatório e criar um novo relatório para clientes, que vai ser o relatório desse banco que a gente vai criar depois com todas as informações que a gente colocar nesse banco. Aí na linha 13 ali, a gente começa a criar as informações do cliente. A gente começa printando o cliente que a gente vai estar criando e vai mostrar o nome e sobrenome dele normal ali. Depois a gente vai adicionar esse cliente no banco, com o banco adicionar. E pensa ali, nossa, que quando vai adicionar a conta do cliente, a gente vai colocar a conta poupança, a conta corrente, a gente vai colocar uma string também para saber qual que é. Porque a gente não consegue usar instance off nesse relatório clientes aqui. Mas a gente vai usar string passando como tipo uma string mesmo. Aí lá em contas, conta.js, a gente vai usar na linha 5 ali, a gente vê aqui no construtor, ele passa um tipo ali, ó, saldo inicial e passa tipo. Esse tipo é uma string. Aí essa string ele vai ser poupança ou corrente. Aí lá em relatório clientes, ele vai usar essa string. Na linha 29 ali, por exemplo, ele vai usar o if ali, ó, para comparar qual conta que é, se ela é poupança ou se ela é corrente, ou se ela não for nenhuma das duas, que essa conta é do tipo desconhecido. Porque a gente não tem como usar instance off igual no Java que a gente usa aqui. Aí voltando lá para teste banco, a gente cria todas as contas de todos os clientes ali, tipo conta poupança, conta corrente, coloca o valor e qual tipo que é de todos os clientes normais ali. Aí descendo lá no final, ele vai chamar o relatório, novo relatório desse banco, que vai armazenar todas as informações que a gente colocou, os clientes, os valores, o tipo de conta, armazenar no relatório com a informação desse banco aí, do número desse banco. Agora eu vou falar um pouco sobre a classe de relatório clientes e qual que é a função principal dela. Basicamente, ela pega e exibe todos os relatórios do banco em questão. E essa classe ela é usada ao final da teste banco, na chamada de uma função para gerar todos os relatórios. Essa classe do relatório dos clientes, ela não tem construtor, ela só tem uma função que recebe como parâmetro o banco. Ali, né, nas linhas 13, 14 e 15, ela só dá uma leve formatada para exibir bonitinho, que vai começar o relatório de clientes. E depois ali na linha 19, é, ela pega e tem um for, que esse for, o que ele vai fazer? Basicamente, ele vai pegar o índice zero, né? E vai ir acrescentando nele até que atinja todo o número de clientes do banco. Ou seja, ele vai percorrer todo o número de clientes do banco. Usando isso ali na linha 22, ele vai pegar e vai printar o nome do cliente. Enquanto isso, na linha 25, ele vai pegar o número de contas do cliente e vai exibir o tipo da conta. Mas como que ela vai exibir o tipo da conta? Para isso, né, a gente fez uma lógica com ifs e else, que foi um pouco mais complicado, visto que em JavaScript a gente não tem aquele instance off do Java. A gente até tem, mas só que ele só trabalha meio que com tipos primitivos. O que eu estou querendo dizer com isso? Ele só vai exibir se é objeto, se é string, se é int, só essas coisas. Então, como que foi a nossa lógica? Assim como foi dito pelo nosso colega Guilherme anteriormente, e também pelo Gustavo, quando você está criando uma conta, você passa o tipo dela, se é poupança ou se é corrente, sabe? Através de uma string. E nesse jogo de if e else, ele vai chamar essa função que retorna esse tipo e vai verificar. Se é poupança, o tipo da conta vai ser conta poupança, que vai ser usado para printar. A mesma coisa com corrente. Mas a diferença é que quando for corrente, ele vai pegar e acionar uma variável booleana e vai torná-la true. Por que vai ter esse true?
para que quando aconteça na linha 40, se for conta corrente, ele vai pegar e vai verificar se tem um cheque especial, ou seja, se o cheque especial for maior do que zero, e o limite do cheque especial. Caso contrário, essa conta não possui cheque especial. Então, agora, produção, passando ali para o teste banco, se você puder dar uma executada só para mostrar como funciona. Olha, se você puder subir um pouco para as linhas de cima. Como eu disse, ó, ele deu aquela formatada escrevendo relatório clientes, e ele também printou todas as criações de conta, como foi dito pelo nosso colega Guilherme, e depois chamou ao final o relatório clientes. Ali, primeiramente, ele deu o cliente, Bruno Henrique, que eu falei que é a primeira coisa que ele pega, que é o nome e sobrenome. Quais contas eles têm, que é conta poupança e conta corrente, o saldo delas, e como essa conta possui conta corrente, ela tem cheque especial. Você pode ver que quando é apenas poupança, como no caso do Gabriel Barbosa, ele só exibe o saldo, porém não exibe que tem conta corrente. E aqui a gente vai estar mostrando o teste banco 2, que foi um segundo esqueleto de teste que a gente criou para estar trabalhando com um banco um pouquinho diferente, está tentando também inserir um pouco da parte das exceções. Aqui o começo é mais ou menos parecido com o teste banco mesmo, a gente tem algumas importações de classe, tem a declaração inicial de algumas variáveis do banco, dos clientes. A gente tem, por exemplo, a criação de alguns clientes também, usando os construtores, por exemplo, o Bruno Henrique, o Gabriel Barbosa por ali, que eles são criados, adicionados ao array do banco. E a diferença, no caso, é que a gente vai estar também trabalhando com a parte das exceções. Por exemplo, as operações que elas vão estar sendo feitas, se quiser voltar no outro código ali, elas vão ser jogadas dentro do try, e caso, por exemplo, aconteça alguma exceção durante essa execução, elas vão ser captadas e elas vão ser lançadas, no caso, na exceção. Se puder trocar classe agora. Aí, no caso da exceção, ela vai estar guardando uma mensagem e ela vai estar guardando também o deficit, que isso daí ela guarda com base na informação do valor que a conta tem. Se quiser passar para a conta corrente ali para mostrar um detalhe também. Ali, nessa parte aqui de exceção, ela vai estar usando ela vai estar definindo com base no deficit e com base também no cheque especial qual o tipo de exceção que vai estar sendo lançada e qual mensagem que você vai estar lançando. Aí, se quiser voltar para o teste de banco de novo, e é mais ou menos dessa forma que vai estar funcionando o sistema de exceção. Aí a gente vai estar criando uma nova exceção e vai estar usando o console error para estar printando essa exceção. E é mais ou menos essa a diferença que tem principal entre o teste banco normal e esse teste banco 2 diferente que a gente fez para tentar estar trabalhando um pouco mais com essa parte de exceção. Bom, logo após o bloco catch tem um finally que sempre vai ser executado, mesmo quando o try ele lança a exceção. E o finally ele basicamente está informando qual é o saldo final do cliente, mesmo com as alterações sacar e depositar. E ele sempre vai ser executado quando, por exemplo, lança uma exceção ali no try. Ele, no caso do Bruno Henrique, ele está parando no sacar 300 mil, porque ele não tem esse saldo juntando com um cheque especial. E ele não executa o sacando 50 mil, porque ele já lança essa exceção. Só que mesmo assim, o código ele executa o finally, porque ele tem precedência no bloco inteiro. Aí, se quiser executar para estar vendo um pouquinho melhor como é que funciona, as diferenças também da implementação anterior, aí você pode ver que, no caso, ele está gerando uma exceção quando você tenta sacar alguma coisa que estaria fora do limite permitido do cliente.